No ano passado, a Advocacia Geral da União pediu ressarcimento de 119 milhões de reais em 114 ações na Justiça contra gestores acusados de improbidade administrativa. Mas você sabe o que caracteriza a improbidade e como se dá a punição nesses casos? Para esclarecer essas dúvidas, nós convidamos o advogado Juan Londoño. Obrigada pela participação. Satisfação. Doutor, o que caracteriza então a improbidade? Existem 3 modalidades de improbidade administrativa ou de comportamentos ímprobos definidos na Lei 8429 de 92, que seriam enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ofensa aos princípios da administração pública. A partir daí vem a lei no artigo 12 e define uma série de sanções contra esses comportamentos. É fácil de fiscalizar isso ou é difícil? É bastante complicado para a administração porque muitas vezes não tem a quantidade de pessoal necessário, mas vemos uma atuação intensa da Controladoria Geral da União, por exemplo, na esfera federal, em que há centenas de demissões anualmente no Serviço Público Federal, muitas delas precisamente por improbidade administrativa. Então, apesar de haver uma dificuldade quanto à fiscalização, mas na medida do possível tem havido uma intensificação na aplicação dessas punições. Em relação aos servidores públicos, há uma previsão legal das proibições na atuação deles? Sim, no campo do servidor público federal civil existe a Lei 8.112, que no seu artigo 117 estabelece precisamente quais as proibições que se aplicam a esses servidores. Havendo infração a elas, e uma delas está definida na lei, a improbidade administrativa, pode ocorrer a partir da 8.112 a demissão desse servidor. O servidor também tem que atualizar anualmente a prestação de contas dos bens que ele tem? Isso? Sim, existe uma previsão expressa tanto na lei do servidor, no próprio estatuto, quanto uma lei específica, uma lei especial a respeito dessa obrigatoriedade de apresentação anual da sua declaração de rendas, bens e todos os ganhos que ele tenha. O prazo para a apresentação é de até 15 dias do encerramento daquela data final para a apresentação da declaração de imposto de renda à Receita Federal. Caso fique comprovado algum tipo de improbidade administrativa, a punição se dá em quais esferas? Caso se constate uma atuação ímproba, pode haver demissão a partir da Lei 8.112 e a partir de uma ação de improbidade, que só pode ocorrer, só pode tramitar perante o Judiciário, pode haver tanto o ressarcimento do dano que tenha sido perpetrado contra o poder público, quanto a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, que pode ocorrer pelo prazo de até 10 anos, pode haver uma multa de natureza civil, que quando se trata de ofensa aos princípios da administração pública pode chegar até 100 vezes a remuneração, a última remuneração, e por último a proibição de contratar com o poder público, seja na pessoa jurídica dele ou por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Doutora, a lei atinge todo mundo que lida com o bem público, tanto o servidor público que passou num concurso, como quem foi eleito, né? Os políticos também têm que respeitar essa legislação. Sim, porque no artigo 2º da Lei 8429, a definição de agente público é extremamente ampla e todo aquele que exerce cargo, mandato, função pública, qualquer relação com o poder público, inclusive particulares, é abrangido por essa lei e pode ser sancionado a partir de uma ação de improbidade. Pessoas que exercem cargo comissionado também? Também, tanto pessoas que exercem cargo comissionado como aqueles terceirizados que são abrangidos por um contrato, que sejam prestadores de serviços públicos, essas pessoas também podem. O caso, só para ilustrar, uma estagiária da Caixa Econômica Federal que desviou determinado recurso de uma conta de um cliente do banco para a sua conta pessoal, essa pessoa foi alcançada pela ação de improbidade promovida pelo Ministério Público. Quais são os requisitos básicos para serem observados no processo disciplinar, por exemplo? Em todo o processo disciplinar, principalmente tem que se dar conhecimento, se franquear o acesso aos autos em que esteja se verificando um comportamento como esse. Fora isso, invariavelmente terá que ser obedecido o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que é a possibilidade do contraditório e a ampla defesa. Contraditório dizer não fui eu e vou provar. A ampla defesa são os meios de prova que se tem à disposição para provar essa inocência.
Tá ótimo, doutora. A gente vai para o intervalo, depois daqui a pouco a gente volta a conversar desse assunto, improbidade administrativa. Um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Juan Londonho, que hoje conversa conosco sobre improbidade administrativa. Essa lei, ela veio implementar uma série de mudanças aí, inclusive na punição, que o senhor já falou, e está tendo resultado? Sim, na verdade essa lei veio inovar a partir de 92 a preocupação com a expulsão daqueles agentes públicos que praticam atos de improbidade, com o que se provoca danos tanto ao patrimônio público quanto à própria imagem, quando há ofensa aos princípios da administração pública. Antes dessa lei, isso desde a Constituição Imperial, havia muita preocupação só de recuperar os valores. Hoje há a preocupação de, além de recuperar os valores, também expulsar aquele elemento que está praticando uma série de atos que prejudicam tanto o erário quanto a própria boa administração. Então, os órgãos de controle que instauram esses processos disciplinares e ajuizam as ações de improbidade têm tido muita eficácia no sentido de conseguir expulsar diversos servidores, há centenas, como eu disse, todo ano, com vistas a moralizar a administração, com isso ter uma melhor prestação de serviço público e uma economia nos cofres da administração, evitando, coibindo esses desvios de dinheiros públicos. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia de que existe aí, descobriu que existe alguma coisa suspeita, pode fazer uma denúncia? De que forma? Sim, a própria lei diz que qualquer pessoa pode fazer uma denúncia feita diretamente àquela entidade que sofreu aquele prejuízo, ou caso aquela entidade não tome nenhuma providência, pode ir, desde o início, pode ir diretamente ao Ministério Público. No entanto, no caso de uma denúncia por improbidade, há a obrigação do denunciante se identificar. Então, aquele que denuncia terá que devidamente ser qualificado, todos os seus dados ficam registrados e aí, então, se inicia um procedimento para verificar a situação de improbidade. Porque se for uma denúncia que não se comprove aí, também a pessoa que denunciou pode ser punida. Sim, a lei tem uma previsão expressa que diz que aquele denunciante que sabe que aqueles atos são falsos, ou seja, que não existem, que apenas está buscando prejudicar a imagem daquele gestor público, há uma previsão expressa que diz que isso constitui crime e então haverá um processo criminal contra esse denunciante. E quem é que pode ingressar com uma ação judicial? A ação judicial pode ser ajuizada tanto pela entidade que foi prejudicada, quanto pelo Ministério Público. Se o Ministério Público iniciar a ação, então ele será parte daquela ação judicial. Caso não tenha sido o Ministério Público quem tenha ajuizado essa ação, obrigatoriamente, diz a lei, terá que acompanhar todo o desenrolar daquela ação judicial. Bom, a gente tem dois termos aqui que eu queria que o senhor explicasse. Quando se ingressa com uma ação judicial relativa a um ato de improbidade administrativa, o que significa juízo de prelibação ou juízo de delibação? Na ação de improbidade, na ação judicial de improbidade, existe uma fase pré-processual, antes de iniciar propriamente a ação judicial, em que o juiz recebe aquela denúncia e manda que se comunique àquele acusado para que se manifeste sobre os fatos. Esse denunciado, ou essa pessoa que está sendo acusada, tem prazo de 15 dias, ele se manifesta, o juiz analisando a denúncia, analisando essa manifestação, ainda não é defesa, é uma manifestação do acusado, ele faz essa análise que se chama juízo de delibação ou prelibação, em que ele, verificando que existem elementos que podem embasar uma ação, ele pode dar início, então, à ação judicial, e aí haverá toda a oportunidade de uma defesa e produção de provas no curso dessa ação. Doutor, toda ação na justiça aí, relativa à improbidade administrativa deve ser necessariamente acompanhada pelo Ministério Público? Isso, como eu dizia, caso não tenha sido o Ministério Público quem tenha iniciado a ação, uma entidade administrativa qualquer, da administração direta ou indireta, que tenha iniciado a ação de improbidade, invariavelmente, obrigatoriamente, o Ministério Público terá que participar da ação como fiscal da lei, sob pena de nulidade daquele processo. A gente fala muito hoje em dia das alternativas, né, aí para resolver, solucionar as pendências judiciais. Na questão da improbidade administrativa, pode haver conciliação aí, algum tipo, desse tipo de
conciliação de ação? Na ação de improbidade, até o dia 18 de dezembro de 2015, havia proibição de conciliação, acordo ou transação numa ação de improbidade. Mas veio uma medida provisória de número 703 dessa data, 18 de dezembro de 2015, em que revogou esse dispositivo por conta da possibilidade nos dias atuais, com inclusive todas essas operações deflagradas pela Polícia Federal e todas as ações, em que uma empresa que esteja sendo processada por ato de improbidade pode firmar acordo de leniência e com isso para a ação de improbidade. Até 18 de dezembro do ano passado não podia. A partir dessa data, por força de uma medida provisória, revogou-se essa impossibilidade. Hoje existe, sim, possibilidade de fazer acordo ou transação nas ações de improbidade. Doutor, para a gente encerrar, o crime de improbidade prescreve? Os atos de improbidade, em princípio, têm o prazo quinquenal de prescrição, mas temos que separar isso da questão do ressarcimento, do prejuízo ao erário, porque o parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição estabelece a imprescritibilidade para efeito das ações de ressarcimento. Tá ótimo. Obrigada, doutor, pela participação. Eu conversei com o doutor Juan Londoño, que é advogado, e conversou com a gente a respeito da improbidade administrativa e as suas punições. Obrigada pela participação. De nada. Até uma próxima.